e fala assim, olha, poxa, isso significa que os supercarnívoros todos eram herbívoros. E essa história do Tiranossauro Rex vegano? O Tiranossauro Ixi. Rex era vegano ou não era vegano? Nossa, vamos, por onde a gente começa? Porque tem a questão bíblica, sim, porque isso tem a ver com Bíblia, O tá? dinossauro tá na Bíblia. Bom, se você considerar que as aves são dinossauros, estão, né? Porque tem Entendi a pomba isso. que não é solta, enfim. Mas assim, depois eu posso comentar sobre isso, mas assim, tem a parte teológica, que eles tentam encaixar os dinossauros nessa história, e tem a questão científica também, que é pior ainda, né? Com todo respeito a quem defende essas ideias, claro. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, que eu comentei por cima isso, mas eu sou evangélico, né? Eu sou protestante, eu não tenho nenhum problema com a evolução. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, sim. Mas eu não tenho nenhum problema com evolução, com a idade da Terra, nada disso. Eu acredito que isso não é algo fundamental para a fé cristã, né? E inclusive, eu acredito que muitos cristãos, que deviam ir em podcasts mais cristãos que conseguem trabalhar de uma maneira mais conciliatória essa questão da fé e ciência, sabe? Sim. Tem muita gente legal. O Luiz Saião é assim, o Vitor Fontana é assim, tem o Thiago Gauss da ABC2, tem muita gente bacana que acho que deveria ter mais oportunidade para falar sobre esse assunto. Eu né? falo o seguinte, eu que concordo 200% com o cristianismo e sempre falo sobre isso, né? Sim, Eu falo, cristão não é só o que você acredita, né? Então, se você tá defendendo uma ciência qualquer, isso não te faz cristão. exatamente. Cristão é principalmente conduta. Então, uma pessoa que sai por aí, por exemplo, ameaçando de bater na cara dos outros, não pode se chamar de cristão. Exatamente. Não tá dando exemplo. Então você tem aí, infelizmente, tem gente aí com péssimo exemplo, tanto Sim. como cristão como que cientista. O cara consegue se mostrar errado nas duas coisas. E bom você ter citado isso, que tem uma pessoa que ela falou assim, né? Isso foi numa live, falou assim: olha, porque eu sou esquentado mesmo, eu sou igual o Pedro. Pedro não cortou a orelha lá do soldado, eu sou igual o Pedro, né? Só que assim, a Bíblia não fala pra ser imitador de Pedro, fala pra ser imitador de Cristo. Sim, claro. Exatamente. Esse é um detalhe interessante. Sim. E assim, isso é muito triste, porque pessoas como essa pessoa, enfim, que eu citei, fala que cristão que aceita a evolução tem compromisso com as trevas. Nossa. Eu acho isso terrível, porque, nossa, tem cristãos assim, tipo, Billy Graham, William Lane Craig, tem gente assim, o maior paleontólogo conhecido que descobriu que os dinossauros tinham sangue quente, que é Robert Bakker, ele é evangélico, tá vivo até hoje. Então, eu acho isso um problema muito grande, porque, cara, criacionismo não salva ninguém, quem salva é Jesus, Claro. né? Então, Jesus não fala assim, tipo, quem crê em mim e aceitar que a Terra tem 6.000 anos e aceitar que eu tinha que ser vegetariano será salvo. Não, quem crê em mim será salvo. Ponto. Teve uma história que eu lembro que eu falei no meu canal na época, eu falava sobre jogos também, falando de Assassin's Creed, se eu não me engano, Valhalla. Uhum. E aí, não, acho que foi antes disso, perdão. Que aparece, isso foi usado até pelo movimento feminista, que acharam, eu acho que um vestígio, um corpo, alguma coisa assim, de uma mulher nórdica com traje de guerra. E aí começou, olha, as mulheres iam pra guerra, olha como as mulheres nórdicas iam pra guerra. Gente, via de regra, as mulheres não iam pra guerra em lugar nenhum, porque não faz sentido. Claro. Porque o homem ele é mais forte, ele é mais rápido, e as mulheres ela tem outras funções na guerra. Não é que ela não tem função. Exatamente. Ela tem outras funções, que não é, via de regra, combater. Né, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, na época, isso pode ter sido por 1000 motivos, né? Pode ser uma mulher que ela fazia uma peça, por exemplo, contava histórias e por isso usava uma roupa de guerreira. Aí você encontra um caso, é a mesma história da Terra plana, né? Passou da curvatura da Terra, nenhuma ilha é vista. Aí tem uma que talvez mediram a altura errada, que a gente mostrou ao vivo, Sim, eu que a altura estava errada. Tava o Xandão lá, né? Tem uma... Aliás, sempre um abraço pro Super Xandão, adoro. Abraço, não. Super Xandão é um gentleman, um cara a gente gosta demais. Né? A gente discorda, mas são duas pessoas honestas discordando. Eu gostei muito do debate entre vocês. O cara é super gente fina. Super gente boa. Abração, Xandão. E a gente conversa direto, né? Sim. O cara me manda áudio e você vê que ele realmente acredita naquilo. Eu falo com ele defende o ponto dele. Né? O cara é gente boa demais. Então, aí você encontra lá... encontrou milhares de corpos de guerreiros, milhares, todos eram homens. Aí você encontrou uma mulher, não. Quer dizer que todos agora os guerreiros são mulheres. Não tinha mais guerreiro. É o caso do tecido mole do T-Rex. Acontece isso também. Como é que é essa história do tecido mole? É porque encontraram na formação Hell Creek, onde você encontra ossos do final do Cretáceo, né? Tiranossauro. Um fêmur de T-Rex que tinha algo parecido, microscopicamente, tá? Parecido com hemoglobina, parecido com vasos sanguíneos. Certo. Só que é uma coisa assim que tipo, é vestígio tava mineralizado. Não é uma coisa que abriu o osso e jorrou sangue. Quando usa o termo tecido mole, não é que tava mole. É de não resistência. É que o tecido no animal, quando o animal era vivo, era mole, digamos assim. É não existente.
né? E aí, ainda se discute o porquê da preservação desse tecido, né? Tem algumas hipóteses de até mesmo a própria composição da formação Hell Creek, onde foi achado, poderia ter contribuído para isso. Entendi. Mas assim, você tem muita datação já de ossos de tiranossauro. Você sabe a idade das camadas do fim do Cretáceo. E todas as datas, olha, já tem vários exemplares de T-Rex encontrados. Acho que tem 8 principais esqueletos encontrados, se não me falha a memória. Todos eles datam de aproximadamente 66 milhões de anos. A data bate certinho. Sim. Você casa os métodos, se encaixa. Então, você não pode pegar por conta de um caso e validar tudo o resto. E esse Invalidar tecido tudo o mole, você me falou até que eles desmineralizaram pro tecido ficar mole, né? Exatamente. Ele não foi encontrado Não mole. foi encontrado elástico, foi desmineralizado. Entendi. Exatamente. É que assim, tem um pessoal, às vezes o cara ele se formou em química. E aí ele fala de um monte de outras coisas, física, paleontologia e tal, que ele não conhece absolutamente nada. Por isso que tem maluco aí falando que urânio decai pra hélio. Você tem essas loucuras por aí. Sim. Então a justificativa que dão, os malucos dão, eles falam assim, não, mas os raios cósmicos, porque é impossível um tecido mole durar, né? Só que primeiro, o planeta Terra por si só, ele tem várias barreiras para os raios cósmicos. Sim. O próprio campo magnético, que protege a gente da maioria. A atmosfera é outro protetor. Verdade. Tanto que a gente tem os raios cósmicos, por exemplo, transformando o nitrogênio em carbono 14. Exato. Que é assim que a gente faz a datação. E isso só acontece em grandes altitudes. Você pega, por exemplo, 4 quilômetros de altura. Se você subir, aliás, lá no Monte Kilimanjaro, que são 5 quilômetros, já não acontece mais. Entendeu? Você já não tem mais a formação de carbono 14. Né, a partir de raios cósmicos atingindo o nitrogênio. Sim. Quer dizer, passar só pela atmosfera já é difícil. É verdade. Aí você tem um animal que morreu dentro de uma caverna, num poço de piche, num lugar rico, por exemplo, em ferro, que ajuda na preservação. É óbvio que ele vai durar por milhões de anos. Sim. Isso é óbvio. Tem casos de animais preservados em âmbar. Tem um caso de uma lagartixa, de um geco, que ele é de 50 milhões de anos. Sim. É um pouquinho depois dos dinossauros. Mas ele tá com olhos abertos, preservado. Parece que o bicho morreu ontem. Caraca. É incrível. E por que ele tá bem preservadinho? Porque o âmbar, ele consegue proteger em uma certa medida de raios cósmicos. Ele é bactericida. Ele é fungicida, porque ele não tem umidade, né? E o fungo precisa de umidade, Sim. né? Então, com isso, como não tem fungo, nem bactéria, nem raios cósmicos para atacar a amostra, não tem por que não se preservar. Claro. Exatamente. Aí sempre a desculpa dos raios cósmicos. O pessoal acha que raios cósmicos é neutrino, que atravessa tudo, entendeu? Exatamente. Não é assim, gente. Pois É só estudar um pouquinho. É só ver, não precisa acreditar no que eu tô acreditando, não precisa acreditar no que o Rodrigo tá acreditando. Bota aí no chat GPT. Até que altura você tem formação de carbono 14. Você vai ver. Carbono 14, para se formar, precisa da incidência de raios cósmicos. Você vê que já a atmosfera por si só é uma baita de uma barreira. Sim, com detalhe que a gente encontra carbono 14, sim, em amostras de dinossauros. Porém, é um carbono 14 que não é resultado da respiração do animal. Você não pode usar ele, não é datável. Claro, sim. Tem esse detalhe, né? Porque o pessoal fala assim, encontraram carbono 14 em dinossauro. Ok, mas é datável? Sim. Você vai ter que analisar, porque tem questão da contaminação, tem um monte de coisa também que influencia nessa questão. O pessoal acha que a galera que vai fazer a datação tá brincando de adoleta. Não, e o curiosinho, os caras, em tese, se eles estão falando a verdade, eles provaram que toda a ciência do mundo tá errada. Nossa, E eles não ganham um Nobel, isso que eu acho legal. Não, isso é terrível, porque assim, se eles conseguirem provar que a Terra é jovem, que o universo é jovem, eles vão ter que pegar todos os artigos de paleontologia feitos desde quando encontraram o primeiro dinossauro. Sim. Porque quando encontraram o primeiro dinossauro já se considerava já a Terra antiga, né? Claro. Vão ter que pegar e rever tudo. Porque todo estudo de dinossauro é tudo baseado no fato de que eles têm milhões de anos de idade. Não, isso aí vai dar um Nobel de física, de química, vai dar em todas as áreas. Vai virar tudo de ponta cabeça, assim. Nossa, vai ser Não faz nenhum sentido. Não, é que assim, são coisas que são tão... como eu falei, é mais fácil você defender a Terra plana do que defender uma Terra de 6 mil anos. Exatamente. Porque essa idade está tão impressa em tantos lugares, né? E não que tenha... Você quer discutir ela ter 4,5 milhões de anos? Beleza, vamos discutir. Agora, falar que ela tem 6 mil anos não dá. Que eu falei, só de camada de gelo a gente tem acúmulo aí de praticamente 1 milhão de anos. Exatamente. Tem o sistema de raiz expando, que são aquelas árvores, né, que são as mais antigas, 14 mil anos no mínimo. Então, 6 mil anos não dá, aí esse aí não dá pra defender. Mas vamos pro Tiranossauro Rex vegano. Então, vamos falar primeiro da parte científica, depois a gente vai pra bíblica pra tentar justificar o injustificável. O que acontece? Uma pessoa, que é a mesma pessoa que falou que o urânio decai pra hélio,
usou uma série de argumentos para provar que o T-Rex era vegetariano. E uma delas foi que apareceu uma notícia em vários portais de notícias falando: encontraram o primo vegetariano do T-Rex. Né? E aí o negócio... Quer dizer, nem anulava o tiranossauro carnívoro. Não, é o primo, né? Tá. E assim, eu vou explicar essa história, porque ele falou, olha, encontraram o primo vegetariano do T-Rex, logo o T-Rex era herbívoro. Ele falou esse argumento que ele usa. Sim, se meu primo é vegano, logo eu sou também. Então, vamos lá. Exatamente. É uma genialidade absurda. Sim. E eu vou mostrar aqui, ó. Esse camarada aqui é o Chilesaurus. Foi encontrado no Chile, né? Por isso o nome Chilesaurus. E tá em tamanho real esse crânio. E esse aqui, ele é um animal que, a princípio, ele foi considerado do grupo dos terópodes, que é o grupo que inclui o T-Rex e as aves. Certo. Só que, até pela dentição dele, dá pra ver que ele tinha hábitos herbívoros. E assim, ele não é parente próximo do T-Rex, coisa nenhuma. Ele é de uma outra linhagem, tá? Mas assim, o que gera mais clique? Qual é o dinossauro mais famoso que a gente Claro. tem? É o T-Rex. Sim. Então, pra chamar a atenção, muitos portais de notícia anunciaram dessa forma. Acharam o primo vegetariano do T-Rex. E aí o Webb, ele não foi ver o artigo, provavelmente, não viu, se ele veria o que é de fato, e aí falou, não, pronto, encontraram o primo vegetariano do T-Rex. Mas nem primo do T-Rex era. Pior ainda, foi feita uma reanálise dos fósseis dos Chilesaurus, e ele é de uma outra linhagem que é mais próxima do outro grupo, que é os Ornitiscos, que é esse aqui com bico de pato. Né? Então é uma outra linhagem, bem diferente. Sim. Né? Ele nem é terópode mais. Então, esse é o ponto. Outro ponto também que gerou essa discussão foi que uma matéria falou assim que dinossauros... o título foi essa. Todos os dinossauros que eram carnívoros considerados herbívoros, exceto o T-Rex. Né? É mais ou menos assim que veio a matéria. E isso aí é aquela coisa, é a mídia pegando o pessoal que vai fazer o jornalismo, não faz direito, não faz a pesquisa direito, e faz um título sensacionalista para chamar a atenção. Claro. Né? O que é esse estudo de verdade? Na verdade, o quê? O grupo de cientistas pegou o grupo dos terópodes. Dentro do grupo de terópodes tem vários subgrupos, né? E tem um subgrupo de terópodes um clado chamado Coelurosauria. Coelurosauria inclui o Velociraptor, né, os raptores, as aves e também os tiranossauroides, como o T-Rex. Então, fazendo uma análise do grupo Coelurosauria e levando em conta que as aves fazem parte desse grupo, qual é a conclusão? Se a gente leva em conta as aves, isso significa que a maioria dos celurossauros não eram superpredadores, não eram exclusivamente carnívoros. Eram onívoros, herbívoros, enfim. Essa é a conclusão do estudo. Só que o Webb, ele usa isso aí... Aí, falei o nome. Não tem problema. Ele usa e fala assim, olha... Poxa, isso significa que os supercarnívoros todos eram herbívoros. Isso é provado que todos eram herbívoros? Não, porque a gente tem outros terópodes que não são Coelurosauria, como o Alossauro, que ele era ágil e era quase o tamanho do T-Rex. Tem o Giganotossauro, que apareceu no Jurassic World Dominion também, que era gigantesco. Tem o Espinossauro, né, que é um dos maiores carnívoros que existiram, tá no filme novo do Jurassic World também. E a gente teve o Espinossauro, a gente encontra coprólito, cocô fossilizado, com espinha de peixe dele. Né? A gente tem também, por exemplo, o Gorgossauro. Esse aqui, eu queria que esse camarada citasse ele em algum momento, porque se o Webb fala que esse aqui é o primo vegetariano do T-Rex, esse é o primo carnívoro do T-Rex. Por quê? Esse camarada aqui, ele foi encontrado, o escrito dele, completo, bem completinho, um juvenil de Gorgossauro, o nome dele é Gorgossauro. E foi encontrado pernas e pés de outro dinossauro que ele se alimentou. E estava até meio corroído com suco gástrico. Ou seja, assim, ele estava já corroído. Então ele morreu quando estava digerindo ainda o material. Entendi. E tá ali dentro. Inclusive, até fiz uma piada uma vez que, assim, a gente pode dizer que, de fato, esse é o primo vegetariano do T-Rex, porque ele só comeu a planta do pé e a batata da perna do herbívoro. Esse é o mais perto de É o mais perto, exatamente. comer planta. Exatamente. Então, mas assim, é uma prova muito clara de que ele era um super carnívoro, sim. E que há fósseis disso. Mas reparou que geralmente o argumento desses caras só vem tipo de matéria de jornal, nunca é o artigo científico. É sempre a distorção, né? Porque eu vi uma... Quando eles não inventam, viu? Porque tem coisa Sim. inventada. Essa história de que Várias. essa história de que foi encontrado vegetais no estômago de T-Rex, dinossauros carnívoros. Então, tem um caso que foi encontrado um dinossauro que era pequeno, um dinossauro desses emplumados, pequenininho. Sim. Que foi encontrado evidência de que ele... Só que encontrado insetos também. Insetos e plantas, ele era onívoro. Só que do T-Rex, esses carnívoros assim, não encontraram nada de material vegetal. Isso é mentira. E olha que eu pesquisei, eu fui atrás. Até conversei com um paleontólogo sobre isso pra ver se... né? Enfim. Eles falaram aqui que a Eva mitocondrial lá
É que muito bizarro. provava que a primeira mulher veio de 6 mil anos. Aí eu fui pegar o artigo da década de 80. E no artigo falava de aproximadamente 140 mil anos. Quer dizer, mente assim na cara. Quem não acreditar, vai aí no chat GPT, E né, pesquisa lá. e pesquisa. Bota lá, o artigo da Eva mitocondrial diz que essa mulher surgiu há quantos anos? Não acredita em mim, né? Vai lá e pesquisa. Exatamente. Então, as coisas são mentiras na cara dura. Sim. O pessoal pega e distorce a ciência e mente. Eu vi, cara, um vídeo desse pessoal do Design Demente, eles mostrando fotos de dinossauro. Tiraram foto, tem fotografia. Acho que eles usaram aquela câmera do Fred Flintstone, de pedra, que... Né, os caras têm... Quer dizer, o dinossauro ainda existe, ainda tem dinossauro. Nossa, tem essa história. Tem essa história. Eles acharam um pterodátilo. Teve um cara que acertou, acho que no século XIX, de acordo com eles, o cara acertou um pterodátilo Eu vi isso no ar. E você vê a foto, parecia tipo os cowboys, assim, com um pterodátilo. Isso. Não, e aquilo lá é tão fácil de desmentir, porque ele Eu acho tem que era asa de... o Deadshot da DC lá da... Ele tem asa... que acertou, porque você Pode acertar ser. um pterodátilo no ar... Ele tem uma mira né? boa. O cara verdade. né? Mas assim, isso aí é tão fácil de desmentir, que a foto é fake. O pterodátilo, os pterodátilos, como é que é a asa deles formada? É o braço, aí tem os dedos aqui, o dedo mindinho se estica e forma uma membrana que se comunica com a perna. Certo. Nesse camarada aí, tá igual um morcego. Então ele tá assim, tipo, com o braço, o dedinho aqui e os 3 dedos do morcego. Então ele tá com asa de morcego. Então, tipo, qualquer paleontólogo que tenha um mínimo de conhecimento... Não precisa nem paleontólogo, o cara que gosta de dinossauro mesmo, já consegue ver que é fake aquilo ali. Então, olha... E os caras mostram essas fotos em palestra como se fosse verdade. Mas é tipo... Eu vi a palestra deles, assim, uns pedaços em vídeo, é mais ou menos aqueles alienígenas do passado. então. Os alienígenas fizeram tudo e tal. Claro, estão ganhando dinheiro, os caras estão falando. A pessoa interpreta, sei lá, um dragão, por exemplo, e fala, olha, aqui é a prova de que dinossauros viveram com humanos, por conta do dragão. Sim. É uma coisa bem alienígena do passado mesmo. Como eu falo, enquanto houver cachorro, pulga não anda a pé, né? Então tem trouxa pra pagar, tem trouxa pra vender, né? Onde tem oferta, tem demanda.